Meu Deus, olha só isso! Minha nossa! Isso não é avião! Espere, continue gravando! Parecia o fim do mundo. Recebemos relatos de uma explosão. Mas tornou-se um mistério. Está se aproximando da casa, pessoal. Está vindo para cá. O que teria acontecido em 16 de abril de 2008 nos céus desta pequena cidade no interior dos Estados Unidos? Foi como se alguma coisa explodisse e descesse queimando pelo ar. Seria uma conspiração policial? Ouvi policiais falando sobre um objeto laranja no céu. Uma missão militar secreta que deu errado? As características de voo exibidas parecem eliminar a possibilidade de um F-16. Ou algo totalmente diferente? O que vi naquela noite não parecia com nada desse mundo. Este é o caso número 08103. Explosão no interior. Caçadores de OVNIs. Eu não acreditava em OVNIs até aquela noite, mas agora eu acredito. No estado de Indiana, 100 quilômetros ao norte de Indianápolis, situa-se Kokomo, uma cidade pacata do meio-oeste americano. Mas em 16 de abril de 2008, algo extraordinário ocorreu neste local. Naquela noite, alguns moradores alegam ter vivenciado um contato de primeiro grau. O que teria acontecido naquela noite, 16 de abril de 2008, aqui em Kokomo? 10h30 da noite. De repente, uma violenta explosão é ouvida por toda a cidade. Houve um grande estrondo que estremeceu a cidade, fazendo janelas baterem e casas tremerem. A onda de choque seguiu para norte, atingindo casas nos condados de Howard e Tipton, se alastrando por um raio de 30 quilômetros. Seria um OVNI o responsável pela explosão? As pessoas apavoradas saíram para as ruas para ver o que estava acontecendo e viram luzes brilhantes no céu. Ouvi uma forte explosão e corri para fora para ver o que era. Pude ver uma luz laranja. Parecia uma enorme bola de fogo descendo em direção à terra. Apavorados, os moradores congestionam as linhas de emergência da polícia. As linhas de emergência estão todas ocupadas. Recebemos relatos de sons de tiro ou explosão. As testemunhas relatam que aquilo foi diferente de tudo que já viram, ouviram e sentiram na vida. Após a explosão, moradores de Indian Heights, Sharpsville e Westfield viram uma formação de luzes flutuando no horizonte. Uma testemunha que deseja permanecer anônima registrou estas imagens jamais vistas na TV. Estas fotos mostram a estranha formação de luz vista naquela noite. Será que os OVNIs chegaram ao interior da América? Formações de luzes no céu são um fenômeno ufológico conhecido. Um dos casos mais famosos aconteceu em Phoenix em 97. As luzes de Phoenix foram vistas por centenas de pessoas e representam um dos casos mais bem documentados desse tipo. O que torna o caso de Kokomo diferente foi a violenta explosão. Normalmente, testemunhas de OVNIs relatam total ausência de som. A explosão ocorreu por volta de 10h30 da noite. Uma teoria diz que o barulho seria um estrondo sônico. Mas o que teria causado? A base aérea de Grissom fica a 24 quilômetros de Kokomo. Mas segundo Grissom e a Guarda Aérea Nacional de Indiana, todos os aviões estavam em terra durante a explosão. Pelo menos é o que diz o relato inicial. No dia seguinte, a Guarda Aérea Nacional muda de ideia. Em um pronunciamento, a imprensa afirma que a explosão e as luzes foram causadas pelos sinais luminosos lançados por um F-16. O que disseram aos jornais contradiz totalmente o depoimento da noite anterior, quando afirmaram que não havia aviões no ar.
Para aumentar o mistério, o jornal local Indianapolis Star publicou uma história dizendo que o evento fora causado por uma chuva de meteoritos. Uma luz brilhante foi vista descendo rumo à Terra. Aparentemente foi uma chuva de meteoritos. Temos alguns relatos conflitantes, certo? Temos o relato oficial da Força Aérea Americana dizendo que, na verdade, eles não perceberam que havia aviões no ar. E um deles acidentalmente quebrou a barreira do som sobre Kokomo. Do ponto de vista científico, dizem que houve uma chuva de meteoros. Mas há outra versão para esta estranha história. Os relatos dos primeiros socorristas na noite do incidente. Gravações revelam ligações frenéticas entre policiais e atendentes sobre uma aeronave caída não identificada. Temos um avião caído. Existem 3 versões para a mesma história. Um F-16, uma chuva de meteoros e um acidente de avião. Qual é a verdade? 8 de junho de 2008, 2 meses após o incidente em Kokomo, os caçadores de OVNIs começam a investigação. A estratégia é dividir tarefas. Pat Usker será responsável pela coleta de dados. Ele buscará indícios que comprovem a história da chuva de meteoros. Ele também analisará a teoria do F-16. Montamos um escritório aqui para que as pessoas procurem a gente, para que venham até nós com informações. Bill Burns investigará gravações, fotografias, testemunhas e oficiais para tentar desvendar o que aconteceu naquela noite. Não sabemos o que aconteceu, mas quer saber? Estamos aqui para checar todas as versões da história, analisar as evidências e chegar a uma conclusão. Ao longo da investigação, Pat e Bill mostrarão suas descobertas ao Dr. Ted Eckworth. Vou preparar nossos equipamentos para testar evidências fotográficas ou audiovisuais. Com sorte, se começarmos a investigação rapidamente, vamos coletar evidências praticamente em tempo real e descobrir o que aconteceu. Três meses antes da explosão em Kokomo, outro evento estranho foi registrado em Indiana. 16 de janeiro de 2008, a 50 quilômetros de Kokomo, em Denver, Indiana, Rob Becks e sua família registram a aparição de um OVNI em vídeo. Por ficar a poucos quilômetros de distância de Kokomo, onde as aparições de 16 de abril de 2008 ocorreram, precisamos descobrir se existe alguma relação entre esses dois eventos. A testemunha-chave é Rob Becks, de 22 anos. Ele afirma ter avistado um OVNI às 7h30 da noite, enquanto dirigia para casa. Eu estava dirigindo por essa estrada e vi... sei lá, parecia uma torre voadora. Ao se aproximar, Rob percebe que o enorme objeto é coberto por placas refletoras. Eu não sabia o que era aquilo, não fazia ideia do que podia ser, porque não fazia barulho nenhum. Ele se aproximou e pude ver que tinha uma superfície texturizada. Então, o que aconteceu? Foi para o sul, em direção a Kokomo. Rob entrou em casa e pegou a câmera de vídeo. Esta é a gravação feita naquela noite, exibida pela primeira vez na TV. Ah, meu Deus! Olha só aquilo! Está se aproximando da casa, pessoal. Está vindo para cá. O vídeo mostra uma bola de luz fixa que muda de cor. Rob mostra o vídeo para Bill e Pat. Aquilo ali na parte de baixo é um carro, então não se confundam. Por acaso havia um carro passando pela estrada ali? Temos as luzes do carro e as luzes do OVNI. As luzes do suposto OVNI brilham no centro do enquadramento enquanto um carro atravessa a tela. A luz flutuante está em um local onde não há estradas e nenhuma outra fonte de luz. Podemos medir a distância entre a câmera e o carro, se fizermos um pequeno experimento. Assim, podemos medir o diâmetro dos faróis dianteiros e, analisando os dados em conjunto, teremos uma ideia do tamanho do objeto. Pat usa o veículo da equipe para marcar a localização do carro do vídeo.
Bill, o rádio funciona, eu tô a caminho. Positivo. Usando o enquadramento do vídeo como referência, Rob direciona Pat para o mesmo local do carro no vídeo. Eu vou medir devagar e você me diz se eu tô chegando perto. Já pode parar. Aí mesmo, perfeito. Tá legal, vou tirar as medidas agora. Pat utiliza o equipamento para calcular a distância do carro até o local onde Rob gravou o vídeo. Já consegui descobrir a distância, deu 320 metros. Após medir a distância do carro até a casa, Pat mede o diâmetro e a distância entre os dois faróis. Vamos juntar todos esses dados e enviá-los para o Ted para que ele possa analisá-los e calcular o tamanho aproximado da aeronave. O vídeo de Rob mostra apenas uma luz e nenhuma explosão. Será que esta aparição tem alguma relação com o incidente em Kokomo? Na minha opinião, há alguma coisa muito estranha acontecendo aqui em Indiana. Bill e Pat retornam a Kokomo para entregar o vídeo, a câmera e os dados coletados para Ted. Pat e Bill conseguiram tirar algumas medidas. Podemos analisar a geometria do carro no vídeo e ter uma ideia da distância e do tamanho do OVNI. Enquanto Ted examina a história de Bex, Pat e Bill voltam a investigar um incidente de 16 de abril de 2008 em Kokomo. Olá, Kokomo. Bem-vindos ao Mail Call na WWKI. A WWKI é a estação de rádio mais popular da região. Eles nos convidaram para participar do programa de entrevistas Mail Call para falar com todas as testemunhas e todas as pessoas que viram as luzes de Kokomo. Tinha 4 luzes girando em sentido horário. E tinha cores diferentes. Pareciam grandes bolas de fogo. Cat, você acha que poderia ser um sinal luminoso disparado por um avião? Eu não sei, pois elas não se moviam. Eram luzes fixas. Eram luzes fixas. Quer dizer que essas luzes não se moviam pelo céu. Ficaram paradas no ar por 1 hora. Não poderia ser um avião, com certeza. Podemos sentir que aconteceu alguma coisa muito estranha aqui em Kokomo, segundo o que as testemunhas disseram. Uma dessas pessoas é o locutor noturno da WWKI, J.J. Davis. Então, J.J., você estava no ar. Conte o que aconteceu. Houve uma grande explosão e a sala inteira tremeu, as janelas balançaram. E essa é uma cabine à prova de som. J.J. tocava uma música. O microfone não estava ligado para gravar a explosão. Você estava recebendo ligações. O painel começou a piscar? Todas as luzes se acenderam ao mesmo tempo. Tem algum exemplo para mostrar para nós? Eu olhei para o céu e vi uma grande bola, uma bola de fogo. E ela se dividiu. Então, de repente, surgiram 9 bolas de luzes diferentes. E cada uma foi para um lado. Não era um avião. As ligações da WWKI não são os únicos registros de áudio daquela noite. Deve ter sido uma explosão violenta. Gravações da polícia podem conter evidências de uma aeronave caída. Temos um avião caído. E a tentativa de encobrir o fato. Coloque incidente 1 para ouvir as transmissões. Teria um OVNI caído em Kokomo, Indiana? Não podia ser um sinal luminoso, porque não estava descendo e nem caindo, estava subindo. Em 16 de janeiro de 2008, em Denver, Indiana, Rob Bex gravou este vídeo de um suposto OVNI em forma de torre. Rob e sua família buscam respostas para o mistério. 3 meses depois, na noite de 16 de abril de 2008, uma explosão nos céus de Kokomo, Indiana, faz as casas tremerem em um raio de 30 quilômetros. Minutos após o estrondo, testemunhas alegam ter visto uma fileira de luzes girando em sentido horário. Vi uma fileira de luzes. Havia 8 luzes brilhando. Era uma coisa diferente. Nunca vi nada parecido no céu. Fico arrepiado só de lembrar daquilo. Seriam estes eventos os primeiros sinais de uma invasão de OVNIs no interior americano? Bill e Pat examinam as gravações feitas pela polícia na noite de 16 de abril em busca de respostas.
Estas são as gravações da polícia? Isso mesmo. As gravações foram feitas pelos primeiros policiais a responderem às chamadas, ao se aproximarem da cena. Estas gravações são da Scan America, um arquivo de registros de transmissões de policiais, bombeiros e paramédicos de todo o país. Então tá, vamos ouvir. Recebemos relatos de sons de tiro ou explosão. A Polícia Estadual acabou de ligar e parece que houve um acidente de avião. Houve um acidente de avião e estamos tentando descobrir a localização. Acidente de avião. É o primeiro registro. A princípio, a polícia acredita se tratar de um acidente de avião, mas nenhuma aeronave é dada como desaparecida. O que eles estavam procurando? O condado de Tipton solicitou a ajuda de alguns caminhões de bombeiro do condado de Howard. Parece que encontraram um grande campo de destroços. Estão dizendo que pode ter sido apenas um meteorito entrando na atmosfera, mas eu não acredito nisso. Parece que sabem onde o objeto caiu. Tá ficando interessante. O incidente exige tantas viaturas que o atendente decide dedicar um canal exclusivo para o caso. Coloque incidente 1 para ouvir as transmissões. Mas e quanto ao campo de destroços? Teriam os primeiros socorristas descoberto um enorme campo de destroços? Foi por isso que mudaram de frequência? E o que teriam encontrado? Ninguém possui mais informação sobre os acontecimentos daquela noite do que esse homem, o investigador da rede de pesquisas ufológicas, Glenn Means. Estamos trabalhando com a rede de pesquisas ufológicas. Eles coletaram evidências, entrevistaram os moradores. É uma ajuda valiosa para entender o que aconteceu aqui. Glenn Means e a rede de pesquisas investigaram as instalações militares mais próximas, a base aérea de Grissom e a Guarda Aérea Nacional de Indiana. Ambas conduzem operações militares nos arredores de Kokomo. É preciso lembrar que esta área é intensamente sobrevoada por aviões militares, tanto de Grissom como de tankers, e de Fort Wayne, a Guarda Aérea Internacional de Indiana, que usa caças F-16. Mas, segundo as regras de voo da região, é proibido usar sinais luminosos e voar em velocidade supersônica. Segundo a seção 3E do Regulamento da Força Aérea Americana 5534, qualquer voo supersônico sobre áreas povoadas deve ser conduzido acima de 9.000 metros de altura. Para as pessoas no chão, um estrondo sônico gerado a 9.000 metros de altura soaria como um ruído distante. Se esta não foi uma operação militar fora do padrão, o que teria causado a explosão naquela noite? Tem um vídeo feito por um homem que mora perto de Grissom. Ele grava os aviões quase todas as noites. Ele tem aqui uma ótima gravação de caças F-16 voando, como podem ver aqui. Podemos ver os sinais luminosos anticolisão na ponta das asas. Vejam as luzes piscando. Estão vendo aqui? Vejam como ele dispara os sinais. Um depois do outro, e depois do outro, e depois do outro. Interessante, são sinais luminosos anticolisão. São sequenciais, todos. O objeto destes sinais luminosos é divergir mísseis guiados por calor durante uma batalha. Os sinais luminosos atraem os mísseis para longe dos jatos quentes da aeronave, permitindo que o piloto escape. Por que estes moradores, acostumados com operações militares, relataram a presença de luzes estranhas? E por que 40 unidades de emergência foram chamadas até o local? Nossa equipe fretou um avião para sobrevoar a área e fizemos um voo de reconhecimento sobre a região sul de Kokomo, a leste e oeste. Encontramos algumas coisas muito, mas muito interessantes. E o que mais chamou nossa atenção foi uma cratera. Qual o tamanho do buraco? Eu diria que tem mais ou menos uns 2 metros de diâmetro. Sabemos exatamente onde está sendo feito o reconhecimento do terreno. Eu acho que a gente deve ir até lá. Exatamente. Se alguma coisa caiu neste lugar, deve haver algum tipo de evidência. A essa altura, em nossa investigação, é nisso que devemos focar. Pat e Glenn buscam o local onde o suposto OVNI teria caído. Vamos tirar as coisas do porta-malas. Precisaremos das botas.
O que sabe sobre a existência desse buraco? Bem, se conseguirmos encontrar a cratera, poderemos determinar se houve um acidente e que objeto caiu no local. Vamos precisar de equipamento para drenar a água e a lama. Desde que as fotos foram tiradas, esta região foi inundada pelas chuvas. Eu tenho uma pergunta para você. Fala. Quantos baldes de água você carrega? Enquanto Pat e Glenn procuram a cratera, Bill conversa com Debbie Coble, uma testemunha-chave que alega ter evidências de outro local de queda. Pode me dizer exatamente o que aconteceu, em ordem cronológica, quando entrou no escritório na noite de 16 de abril de 2008? Bom, eu entrei no escritório por volta de 10h20 e havia acabado de ligar o computador quando eu vi uma luz brilhante. Poucos segundos depois, eu ouvi uma grande explosão e a casa inteira tremeu. Você mora perto da base aérea de Grissom e mora há mais de 15 anos. Sim. Já ouviu um estrondo sônico antes? Sim, já ouvi. A explosão que ouviu em 16 de abril de 2008 parecia um estrondo sônico? Não, não parecia. O que teria explodido perto da casa de Debbie Coble? A força da explosão a encorajou a investigar os fatos. Na manhã seguinte, Debbie fotografou a região que teria sido atingida pela explosão. As imagens mostram diferentes áreas com distúrbios no terreno. Além disso, a estrada está bloqueada. Seria este o local do acidente mencionado nas gravações da polícia? Seriam estas imagens provas de uma força-tarefa para esconder um local de queda secreto? O condado de Tipton solicitou a ajuda de alguns caminhões de bombeiro do condado de Howard. Parece que encontraram um grande campo de destroços. Segundo a equipe de socorristas, nenhuma aeronave ou campo de destroços foram encontrados na noite de 16 de abril de 2008. Mas estas fotos sugerem o contrário. Este caso está cada vez mais estranho. Conversamos com um sargento da delegacia do condado de Howard, Rich Ferguson, e ele vai nos dizer exatamente o que aconteceu naquela noite. Dos 40 oficiais que atenderam o chamado naquela noite, o sargento Ferguson é o único disposto a contar sua história. Pode me dizer quando recebeu a primeira chamada, achou que havia algo errado e onde você estava? Eu estava na zona norte da cidade fazendo uma patrulha. Recebi o chamado sobre uma grande explosão e a linha da polícia foi inundada por chamadas de emergência. Uma dessas ligações foi feita por um morador da rodovia US 31, no número 300 da North County Road, que relatou a queda de um avião perto de sua casa. Atenção todas as unidades próximas do número 300 de North County, na rodovia 31. Temos uma aeronave caída. Por volta de 10h45 da noite, o sargento Ferguson e o grupo de viaturas chegam no cruzamento da rodovia 31 com a North County Road. Este local fica a poucos quilômetros da área fotografada por Debbie Coble na manhã seguinte. Havia 75 ou 80 socorristas, paramédicos, bombeiros, policiais. Todos procuravam uma aeronave caída. E alguém encontrou alguma coisa? Não, não encontraram nada. Se nenhuma aeronave foi encontrada, o que as testemunhas viram nos céus de Kokomo? Seria a mesma aeronave vista 3 meses antes por Robbie Becks? Rich me levou até a casa de Mike Blake. Foi Mike quem se apresentou e disse: vi uma coisa caindo do céu e destroços. Eu ouvi uma grande explosão, corri para o quintal imediatamente e olhei para o céu, para leste. Em que direção exatamente? Foi mais ou menos ali, naquela ali, direção. Certo. Pareciam destroços voando no céu e achei que poderia ter ocorrido uma colisão aérea. Alguma coisa aconteceu naquela noite. Então a impressão que teve foi que alguma coisa se desintegrou em pleno ar. Sim. Não vi nenhum objeto em chamas se aproximando do chão. Em outras palavras, não pude ver nada caindo na terra. Apenas as luzes.
O sargento Ferguson apresenta Bill a uma testemunha que confirma a história de Mike Blake. Enquanto respondia ao chamado, recebi uma ligação de Hank Bodger, um policial aposentado. Ele disse que pôde ver um disco laranja, cheio de luzes piscando em sentido anti-horário, e não era um avião militar. Vamos nos encontrar com o investigador aposentado Hank Bodger. Ele teve uma longa carreira na Força Aérea e serviu no Vietnã. Esta é uma testemunha confiável. Eu vi uma grande bola laranja brilhando no céu. À direita da bola laranja, eu pude ver um objeto redondo como um orbe. Uma luz vermelha redonda. Fiquei observando por alguns segundos e, de repente, o orbe começou a se mover da direita para a esquerda e um segundo orbe apareceu. Depois um terceiro e um quarto e um quinto. E estavam todos alinhados. Não era como se um estivesse aqui em cima e o outro ali embaixo. As luzes flutuavam no céu. Não se moviam em direções diferentes. Elas apenas flutuavam bem ali, no céu. Como um profissional da Força Aérea, Sim. Eram sinais anticolisão? Não mesmo. O que eu vi naquela noite, em 16 de abril de 2008, não parecia com nenhum sistema de defesa desse mundo. Para a equipe, as luzes giratórias e a grande bola de fogo desmentem a teoria do F-16. Estas fotos, tiradas por uma fonte anônima naquela noite, parecem corroborar com os relatos das testemunhas. Que tipo de objeto foi visto nos céus de Kokomo? A resposta pode estar na gravação de Robbie Becks, feita 3 meses antes. Com os dados coletados por Pat, Ted prepara uma análise da gravação de Becks. Ele conta com a ajuda do especialista em efeitos visuais Terence Masson. Esta é a gravação feita por Robbie Becks e esta é a câmera original. É uma câmera de nível amador. É muito difícil captar imagens de qualidade à noite com uma câmera dessas. É verdade. O que descobriu? Temos quase 4 minutos de gravação. O que vemos aqui estava flutuando neste local. Pat e Bill dirigiram pela estrada e tiraram as medidas a uma distância estimada. Aqui estão as fotos. Com base na distância e na geometria das luzes do nosso carro, acha que pode estimar o tamanho do objeto? Acredito que sim. Segundo Robbie Becks, o misterioso objeto estava a 4 quilômetros ou 4.000 metros de sua casa. De acordo com as medidas de Pat, a distância do carro até a câmera de Robbie era de 300 metros. E a distância entre os faróis era de 1 metro. Só precisamos calcular a última variável. Um cálculo simples. É, um cálculo simples. O resultado deu 11, 12 metros. Apesar da qualidade do vídeo limitar uma análise definitiva, o tamanho aproximado da estranha esfera é revelador. Nós nos baseamos na estimativa de Robbie Becks da distância do objeto, que segundo ele era de 4 quilômetros. Há muito potencial para erro nessa estimativa. Com base nessa medida, calculamos que o objeto tinha uns 12 metros, que é o mesmo tamanho de um F-16. Um F-16 possui uma envergadura de 10 metros. Considerando a margem de erro associada à estimativa de Robbie, o misterioso objeto poderia ser um F-16, exceto por um fator. É compatível, na minha opinião, com o tamanho de um F-16. Mas essa luz estava flutuando, é claro. É verdade, estava flutuando. Do F-16. E um F-16, pelo que eu sei, não pode flutuar, mesmo que voasse muito devagar. Não existem torres de rádio nessa região. Definitivamente temos um mistério aqui. A teoria do F-16 foi apresentada como resposta para os casos de Becks e da explosão de Kokomo. Mas Bill e Pat sentem que as pistas apontam para outra explicação. Em Kokomo, Pat e Glenn continuam em busca do local da queda. Tô vendo um monte de arbustos ali. Pode ser uma pista. Acha que devemos investigar? Claro. Após uma cuidadosa busca, Pat e Glenn encontram uma valiosa pista. Que é isso? Acho que encontramos o Marco Zero.
Após investigarmos o local, encontramos uma coisa muito suspeita. É um grande buraco de aproximadamente 2 metros de diâmetro e não parece um buraco natural. Será que Pat e Glenn encontraram indícios do local da queda? O buraco causado pelo impacto tem 1 metro de profundidade. O que eu vi naquela noite era totalmente diferente de tudo que nos forçaram a acreditar. Desde que eu era uma garotinha, ouço relatos de avistamentos de OVNIs em Kokomo. Múltiplas aparições de estranhas luzes foram registradas na cidade de Denver e Kokomo, em Indiana. Nossa equipe tenta descobrir se o interior americano é uma área de avistamento de OVNIs. Pat e o investigador Glenn Means localizaram uma estranha cratera e acreditam que ela esteja ligada à explosão que assolou Kokomo em 16 de abril de 2008. Mas uma cratera não devia ser maior do que isso? Não se ela for feita por algo do tamanho de uma bola de beisebol ou menor. Segundo as nossas medidas, esse buraco tem cerca de 1 metro de profundidade. Então o buraco do impacto desce 1 metro abaixo da superfície. E se este for o buraco do impacto, ainda não temos provas. Pat usa um magnetômetro para captar qualquer leitura anormal na região da cratera. Meteoritos possuem muito ferro. Então, se um fragmento de meteorito caiu neste local, devemos captar alguma leitura magnética fora do normal. Não estou captando nada. Por enquanto, não temos nada. O Glenn e eu viemos aqui na esperança de encontrar alguma pista relacionada à grande explosão. Por isso, trouxemos um especialista em astronomia, o professor Eden Rengstorff, que poderá nos ajudar a entender o que formou este buraco no chão. Fotografamos uma cratera que pode estar relacionada com o incidente de 16 de abril. Acha que essa poderia ser uma cratera de impacto? Se um objeto tivesse caído da atmosfera, teríamos uma cratera de formato circular. Se tivesse caído em um ângulo oblíquo, a ponto de vermos luzes flutuando no céu, como você disse, acho que teríamos uma cratera de impacto mais alongado, como se o objeto caísse e deslizasse pela Terra. Não foi o que aconteceu aqui. Os relatos descrevem uma fileira de luzes no céu, o que anula a trajetória vertical que o Dr. Rengstorff afirma ser necessária para criar uma cratera circular. Bom, na minha opinião, depois de olhar as imagens, eu acredito que seja apenas um buraco natural. Quando vimos o buraco no chão, achamos que aquele poderia ser o local da queda. Quer dizer, havia uma grande chance de ser uma cratera de impacto. Mas após conversar com o professor Rengstorff, temos que riscar essa teoria da lista de possibilidades. Uma análise minuciosa prova que o professor Rengstorff está certo. A cratera de impacto de Pat não passa de um buraco causado pela erosão. Agora resta investigar a história dos militares sobre um F-16 quebrando a barreira do som e lançando sinais luminosos. No meio da investigação, Bill e Pat decidem contar a Ted o que descobriram até então. Parece que alguns moradores locais descreveram ter ouvido um estrondo sônico balançando as janelas. E os militares disseram que um F-16 sobrevoou a cidade. Eu tenho um plano. Vamos construir um canhão de explosão sônica e gerar o nosso próprio estrondo sônico. Assim poderemos saber se a teoria do F-16 sobrevoando a cidade na noite da explosão passa pelo teste da análise qualitativa. Boa ideia. Ao recriar a intensidade da onda de choque sentida pelas testemunhas, é possível determinar a velocidade, o tamanho e a elevação da aeronave. A equipe acredita que estes dados poderão provar se a teoria da força aérea é válida. O canhão sônico é construído em Indianápolis. Está tudo pronto. Pat e Bill se preparam para reunir as testemunhas do incidente em Kokomo. Olha só, Kokomo está aqui. Kokomo está aqui. As pessoas ouviram o barulho por um raio de 30 quilômetros, mas 4 testemunhas tiveram uma experiência muito mais forte. Forte mesmo.
Você falou com essas pessoas? Eu falei com cada uma delas e elas moram nesta região aqui. Debbie Coble e Hank Boger, de Kokomo. E Mike Blake e Diane Bryan, de Sharpsville. Acha que podemos reuni-las no mesmo lugar? Vamos fazer isso. O próximo experimento dos caçadores de OVNIs é no meio da estrada. Com a ajuda das testemunhas, a equipe tentará reproduzir os níveis de som e as ondas de pressão daquela noite, para descobrir se foram gerados pelo estrondo sônico de um F-16 ou por alguma outra coisa. Mas o que é um estrondo sônico? Um estrondo sônico é criado quando um objeto se move no ar mais rápido que a velocidade do som. Quando um avião voa normalmente, ele desloca o ar por sua superfície, enviando ondas de pressão do corpo para a atmosfera. O estrondo sônico é criado quando as ondas de pressão se acumulam na frente do objeto. Isto cria um salto repentino na pressão e gera o estrondo sônico. Mas aeronaves diferentes geram ondas de som diferentes. O canhão vai testar os níveis de som e os diferentes sinais para descobrir o que melhor combina com o que as testemunhas ouviram. O objetivo deste aparelho é tentar reproduzir o som. E não só o som, mas aquilo que vocês sentiram na noite de 16 de abril de 2008. Vamos entrar na casa. Pat vai operar o canhão sônico enquanto Sam, o assistente da equipe, usará um medidor de decibéis para registrar a onda de volume e pressão de cada explosão. Bill ficará com as testemunhas dentro da casa para registrar suas reações. É importante que a gente possa recriar aquela explosão para ver se o que aquelas pessoas ouviram foi realmente um estrondo sônico ou outra coisa. Tá bom, vamos lá? Fogo! Segundo o depoimento da Guarda Aérea Nacional de Indiana, um F-16 gerou um estrondo sônico que chacoalhou casas em um raio de 30 quilômetros. Seria esta a verdade ou será que o canhão sônico poderá desmentir a teoria dos militares? Fogo! Meu marido e eu estávamos deitados no sofá, vendo TV, e então ouvi uma explosão muito alta. A casa tremeu com tanta força que achamos que alguma coisa havia caído no quintal. Eu cheguei a pensar que estávamos sendo atacados por alguém ou alguma coisa. Bill e Pat descartaram a ideia de que as luzes de Kokomo foram causadas por meteoros. E não encontraram pistas da ocorrência de um acidente. Mas ainda há uma teoria a ser investigada. Quando a Guarda Aérea Nacional de Indiana noticiou um depoimento contradizendo os relatos dos primeiros socorristas em 16 de abril, muitas testemunhas questionaram a teoria do estrondo sônico de um F-16. Eu não acredito que tenha sido um estrondo sônico. Foi muito mais violento. Se eu ouvisse um estrondo tão alto, ouviria o barulho do jato. Mas não ouvi nada parecido. Um canhão sônico foi construído para recriar o som que abalou Kokomo no dia 16 de abril. As testemunhas estão prestes a confirmar se este é o som que ouviram naquela noite. Vamos lá! Mike? Não. Mike diz não. Hank? Definitivamente não. Debbie? Crianças? Não. Diane? Não. Sam? Diga. É um não unânime. O primeiro tiro registra 92 decibéis, equivalente a um aparelho de som no último volume. A pressão máxima é de 106,8 decibéis. Esta é a medida de uma força acima da pressão atmosférica normal exercida por uma explosão. Hora de recarregar. Fogo! Acho que foi parecido. Nossa.
A gente pode ver que o aparelho está desmontando por causa do alto volume dos tiros do canhão. Estas explosões são realmente violentas. O tiro seguinte é ainda mais violento. Ele registra 118 decibéis, equivalente ao barulho de um show de rock, e gera uma pressão máxima de 136,8 decibéis. Respondam rápido, Mike. Eu digo sim. Temos um sim? Não. Não? Eu acho que não. Não. Muito bem, Sam. Desta vez temos um sim e 5 nãos. Mike Blake, a testemunha que ligou para a polícia e acredita ter ouvido uma colisão aérea perto de sua casa, diz que o barulho é o mesmo. Para os outros, ainda não foi forte o bastante. Após algumas explosões, o canhão sônico começa a desmontar. É hora do disparo final. 3, 2, 1. Caramba! Vai quebrar os vidros. Chega. O último disparo gera 116 decibéis de som e uma onda de pressão máxima de 137,5 decibéis. O bastante para quebrar uma janela e destruir o canhão sônico. Muito bem. Todos para fora. O que acharam da experiência? Barulhenta. Muito barulhenta. É barulhenta como a grande explosão? Acredito que sim, sim. Mike Blake diz que sim. Não. Hank diz não. Debbie? Não. Ainda não temos uma resposta definitiva. É claro que temos que fazer mais testes. Vamos enviar estes dados para o Ted para ver o que ele tem a dizer. No laboratório, Ted está pronto para dar sua opinião sobre o experimento com o canhão sônico. Basicamente, temos um grupo de testemunhas que alega ter ouvido uma forte explosão. Com o teste do canhão, o objetivo era recriar o barulho que eles ouviram, para que dissessem, sim, foi isso que eu ouvi. Não. Com estas informações, podemos calcular que tipo de aeronave sobrevoou a cidade, se foi mesmo uma aeronave e se a teoria dos militares é verdadeira. A análise final dos testes mostra que a onda de pressão do barulho ouvido por Mike combina com a de um caça F-16 ou F-18, quebrando a barreira do som. Com base no volume, a aeronave estaria a uma altitude muito baixa, voando a poucos mil metros acima da casa. Poderia estar mais alto, mas dificilmente estaria a mais de 3.000 metros de altura. Resumindo, estamos confiantes de que havia um caça F-16 sobrevoando um bairro residencial em velocidade supersônica a cerca de 1.500 metros. Mas apenas uma pessoa identificou o barulho, enquanto 5 testemunhas afirmam terem ouvido um som mais intenso. Isto significa que o F-16 estaria abaixo de 1.500 metros ou havia uma outra aeronave. O avistamento de Bex recebe um novo significado. A análise de Ted estima que o objeto tinha 12 metros, aproximadamente o mesmo tamanho que um F-16. Mas as características de voo registradas não combinam com a de um F-16. Seria este o mesmo objeto que quebrou a barreira do som em Kokomo? É possível que um caça F-16 tenha quebrado a barreira do som ao sobrevoar a cidade. Então ele dispara um sinal luminoso, a bola de fogo que as testemunhas viram. Eu concordaria com a teoria do F-16, mas eles viram uma grande bola de luz laranja. Então eles viram uma fileira de luzes vermelhas flutuando, movendo-se em um círculo concêntrico. Segundo os relatos das testemunhas, a explosão original foi muito mais alta do que as explosões produzidas durante o experimento. Se o barulho foi causado por um F-16, ele estaria voando abaixo de 1.500 metros. E isso vai contra o protocolo dos pilotos de caça da Força Aérea. Os objetos vistos nos céus de Denver e Kokomo permanecem desconhecidos. Algumas teorias foram eliminadas. Outras parecem improváveis. Mas a busca por respostas continua e a possibilidade da aparição de um OVNI permanece.